Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje será Larissa Vieira, que é gerente de vendas e sucesso do cliente na Syngenta Digital. E o tema da nossa entrevista será eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. Larissa Vieira, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Obrigada, Divino, pelo espaço, é um prazer estar com você. Você está em Campinas, São Paulo. Sim, eu fico sediada em Campinas, mas eu atendo o Brasil, eu e meu time, todas as usinas do Brasil. Em algum momento da sua vida você já foi rioverdense? Já, 6 meses, trabalhando aí com cereais, essa terra tão rica. Bacana, Larissa. Bom, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. O setor responde hoje por metade das exportações do agronegócio, que está assim, segurando a nossa economia, graças a Deus, né? Eu sempre costumo dizer que a melhor coisa que nós fazemos é o agro. Nós somos especialistas nisso. O Brasil não é tão especialista em futebol, nem em carnaval, nem outras coisas, mas é o melhor em agronegócio. E a cana tem o seu papel fundamental. O que fez com que o Brasil se tornasse tão competitivo no mercado global de cana-de-açúcar ao longo do tempo? Divino, o principal motivo é a diversidade da cultura da cana. Hoje, em cana, você consegue utilizar diversas matérias-primas para vários usos. Por exemplo, a cana nada se perde, tudo se transforma. É uma frase bem clichê, mas na verdade é essa, né? Todos os resíduos você utiliza tanto para poder fazer a parte de insumos da usina, você produz energia, você consegue aí até a indústria têxtil utiliza alguns resíduos da cana, não só o açúcar, o etanol que a gente conhece, mas todos os resíduos você consegue utilizar, tanto para uso próprio da usina, quanto para exportação, né. E lógico, aí tem a questão do investimento das usinas, pensando em tecnologia, sempre aí, para trazer tanto para o produto final, quanto B2B, para outras empresas, a questão do etanol 2G, tem vários investimentos. Então, foi isso que fez com que a cultura da cana se destacasse tanto no Brasil e no mundo, né, tanto que a gente aí só fica pensando em etanol em segundo lugar no mundo, né, e em açúcar bem competitivo aí com outros países. Essa questão da bioenergia, ela já é muito relevante? Sim, ela é bem relevante. No passado teve um pouco dessa repercussão de algumas usinas, grandes grupos aí fazendo várias plantas de etanol 2G, deu uma parada, mas tem muitos estudos ainda para poder a gente otimizar não só com cana e até mesmo o biocombustível com outras matérias-primas, né, tem aí com a parte de grãos também. Então, assim, o mercado ele está sempre em constante mudança pensando em biocombustíveis justamente para manter aí a sustentabilidade. Larissa, eu não tenho muito contato com cana-de-açúcar, porque aqui onde eu estou sediado, você conhece, você sabe que a base aqui é soja e milho, né? Apesar de nas redondezas ter muito. Mas a impressão que eu tenho é que é um setor que ele vive muito de altos e baixos, né? Já mudou isso ou não? Ainda é da mesma forma? Continua, Divino, principalmente por conta de 3 fatores. Clima, é engraçado falar isso, né, mas depende de clima. Sim, depende de clima, por ser uma cultura perene, você tem aí o ano inteiro de mudanças. Então se chove muito, você tem problema, de doenças, né, você tem aí um problema até mesmo na questão dos tratos culturais. Se fica muito seco, ela dá uma sofrida e ela dá uma estressada, ela produz mais açúcar, mas aí você tem outros problemas com relação à cana. O outro principal problema, com relação ao aumento de insumos, né, então a gente teve alguns problemas, teve a guerra, teve alguns problemas políticos no passado que vão acarretando
e com isso, influencia aí na alta do dólar e a gente tem, um reflexo muito grande, não só em cana, mas em todos os agricultores do Brasil, com relação a insumos no geral, e também a questão de tecnologia. Aí tecnologia eu falo o quê? Não só tecnologia digital, tá, mas tecnologia de, novas variedades, por exemplo, hoje tem-se uma dificuldade muito grande do censo das variedades, elas sofrem mais. Então, as empresas, né, como a Syngenta Digital ou como outros players, têm buscado aí, soluções para poder otimizar essa questão do sofrimento, não só das usinas, mas dos agricultores, porque realmente, pensando em cana, nós temos esses 3 problemas aí. Então, quando você não consegue, né, agir com relação ao clima, por exemplo, nós tivemos aí 2 momentos no ano passado de geada, 2 a 3 geadas, dependendo da região. Em Rio Verde teve, por exemplo, 3 geadas bem fortes, Sim, né, aqui para o estado de São isso. Paulo também, nós tivemos, e seca. Então a safra passada foi seca constante, déficit de água, depois tivemos geada, que é uma coisa super, né, atípica, e aí, essa cana ela sofreu. E aí você sempre tem que cumprir contratos, tem a questão de energia também, né, e o que que as empresas fazem para pra nutrir isso e poder suprir as usinas, e não só as usinas, mas todos os agricultores, porque a gente também trabalha com fornecedor. A gente desenvolve tecnologia, né. Então a tecnologia ela veio para isso, para poder minimizar, você não consegue medir aí, São Pedro, o que que São Pedro vai fazer ou o que vai acontecer, né. Então pensando em pragas, porque cada momento tem aí as pragas que vão incidir na usina, na cana, no canavial, e aí você pensa: "Eu vou, lançar tecnologia, seja em variedades, seja para outros agricultores sementes, seja para insumos, e seja mesmo no digital, que é a minha área, que é para você ter um controle maior e você se antecipar a esses problemas. Se vier alguma questão do clima, eu consigo gerenciar ali, se vier algum tipo de praga, eu consigo me antecipar, né. E também dos custos, porque aí os custos de insumos, né, você consegue não só insumos, mas o combustível, o diesel aumentou bastante nos últimos anos, né. A gente teve aí um aumento de quase 42% de produção da safra deste ano em relação ao ano passado. Para você produzir cana hoje, tá 42% a mais que ano passado, né. Então, porque sempre o ano anterior influencia no ano que você tá. Dentre esses fatores que você colocou aí, qual que é o que mais impacta? Hoje é o diesel, tá, e as pragas, principalmente pensando aí em cana, a gente tem a broca, né, que hoje ela é responsável por 5 bilhões de prejuízo na cana. Então 5 se bi? 5 bi. Se você não controla, né, a incidência de broca num canavial, você tem aí uma perda, por exemplo, pensando em 1% dos colmos atacados, né, você tem aí mais ou menos 35 quilos de perda de açúcar na cana, né, e pensando em litros, 30 litros de álcool por hectare, tá. Então 35 quilos de açúcar por hectare e 30 litros de etanol, né, por hectare. É muita coisa você pensando isso no final. E pensando em fornecedores, também tem, porque eles vendem, né, é tudo calculado por peso da cana, o TR e tudo. Então, se ele entrega uma matéria-prima com, alta incidência de doenças, pobre, né, como a gente fala assim: não é uma cana rica", você tem menos produção. Então, na minha visão é isso, tem a questão dos combustíveis e pensando em combustível, a gente também tem soluções no digital para isso, você otimiza o seu time, né. Pensando em plataforma digital, aqui, na Syngenta Digital, a gente tem o CropWise Protector, tá. O Protector, o nome já fala, né, Protector, é para proteger Uhum. mesmo e ajudar aí o agricultor, o canavieiro, com relação a essas decisões, principalmente para que ele possa se antecipar. O diesel, como que eu vou pensar em diminuir o diesel com uma plataforma digital? Estranho, né? Não, não é estranho, porque você consegue ter tudo georreferenciado, a gente tem dentro da tecnologia da Broca uma parte chamada roteirização. Você insere os dados do campo de acordo com os critérios da usina, e aí a gente consegue fazer um roteiro para onde ele deve ir, onde está mais infestado. Então ele vai priorizar isso. E aí ele vai mandar exatamente o time onde ele tem que ir primeiro, em vez do time ficar rodando pensando: "Tá tudo infestado". Então ele vai fazer um roteiro
onde tem, aqui eu tenho maior incidência, então aqui eu preciso sim fazer uma aplicação localizada. Com isso você diminui, né, a questão do combustível. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso que é até um case de sucesso muito forte, grande parceiro, ele fica na região de Minas, Uhum. que é região de sequeiro, né, e eles têm irrigação e tudo. E hoje ele conseguiu diminuir bastante a equipe, otimizar, né, a operação da equipe, e antes, sem o Protecto, ele andava aí 42 quilômetros para poder fazer essa vistoria das armadilhas e ir lá fazer todas as operações, vamos dizer assim, que é necessário numa vistoria de armadilha de broca, tá. E quando ele inseriu o Protector, hoje ele faz em 12 quilômetros, porque ele Olha vai só. priorizar. Então, isso é muito legal. Isso você fala assim: "Puxa, ele está otimizando", então pensando no diesel, que aumentou 42%, né, Uhum. pensando em toda a Lógico. questão da produção, você diminui ali, beleza, check na questão do diesel. Aí você fala: e a questão do clima?". O clima também, você consegue com a tecnologia, você consegue ver, eh, eu tenho aí uma maior incidência de chuva em tal período, você consegue se antecipar. Se você vê lá na plataforma que, o canavial está com alta incidência, né, com o mapa de calor que a gente tem, que a gente chama, de cigarrinha, que também é uma praga aqui que acomete bastante o canavial. Você vai lá e consegue fazer toda a parte de tratos em cima daquilo. Eu tenho uma questão do aumento de insumo. Larissa, como que eu consigo diminuir, né, na verdade, não é diminuir a quantidade de insumos, você aumenta a eficiência do insumo, porque você aplica no time certo. Você Compreendi. aplica no momento certo, na região correta, da forma que deve ser, e aí você consegue ter essa linha do tempo e provar aí o seu retorno sobre o investimento. É bem interessante. E lógico, aumentar a produtividade, né, Divino, porque o que a gente quer aqui é aumentar a produtividade, aumentar o açúcar e o etanol. Exatamente, exatamente. Estamos falando hoje sobre eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. E eu estou conversando com Larissa Vieira, que é gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. Já dá para entender por que a Larissa ocupa essa função, né? Porque ela tem essa prosa fácil, esse jeito gostoso de explicar as coisas e é muito bom de entender. Larissa, como é que estão os nossos concorrentes a nível mundial, em termos de tecnologia, comparado com o Brasil? Nós estamos bem na fita ou estamos só começando? Nós estamos bem na fita. Hoje nós estamos em mais de 15 países, tá? Eh, e pensando que nós temos desde a América Latina toda, né, então a Singenta ela começou em outros países, né, com a aquisição de outras empresas no digital, e a ideia é trazer sempre tecnologia, desenvolvida para o Brasil também, tá. Então, nesse quesito a gente está bem competitivo. Nesse caso dessa ferramenta digital que você citou aí, ela é utilizada também em outros países, além do Brasil? Sim, hoje a gente tem o Protector em mais ou menos, deixa eu só verificar aqui, em 15 países, tá. Então a gente começou na Europa, né, a Singenta quando adquiriu uma empresa na Europa, adquiriu a do Brasil e uma dos Estados Unidos, e as 3 juntas formaram o quê? A Singenta Digital. E aí com isso a gente conseguiu ir expandindo e hoje a gente tem aí desde, eh, Alemanha, França, Argentina, né, e então a gente consegue aí propagar. Lá é bastante forte em grãos, né, grãos, e outras culturas também, e aqui no Brasil nós temos cana-de-açúcar, cereais, algodão, café e citros também. Mas quando vocês levam essa ferramenta de um país para o outro, existe uma adaptação ou é a mesma ferramenta para todos os países? Não, existe uma adaptação, principalmente por conta, né, de ambiente de produção, né. Então, por exemplo, hoje a gente tem a de cana, ela é criada especificamente para a usina, porque ela em soja, ela tem algumas funcionalidades, a gente chama de features, que são diferentes, né. Então, até por conta do tipo de metodologia, o tipo de tratativa do cliente, então, é assim, a tecnologia do CropWise ele é a mesma, que é trazer o quê? O cliente como centro das decisões.
só que a tecnologia ela é adaptada para cada cultura e, claro, para cada ambiente de produção. Por exemplo, nós estamos trazendo para cá para o Brasil uma tecnologia chamada Spray Assist. O que seria essa tecnologia? Hum, É uma é um aplicativo que você tem e você coloca, todas as informações lá e você sabe exatamente o tempo correto de aplicar. Então ela te ajuda na aplicação correta. Isso vai ajudar muito a gente aqui no Brasil, principalmente pensando: "Eu vou aplicar agora que está chovendo, eu vou lavar o produto. Não, eu vou aplicar quando está muito quente". Não, você vai ter uma noção exata, né, do que você qual é a região, você tem um mapa de aplicação, você consegue direcionar a sua equipe. Então, assim, você consegue linkar várias tecnologias, né, nessa questão da aplicação. Claro que ela vem para o Brasil agora e a gente vai adaptar ela para soja e vai adaptar para cana, porque são ambientes de produção diferentes e áreas diferentes também, né. Aqui a gente tem correto. aí, usina pensando, a gente tem milhões de hectares. É Uhum. diferente da França, por exemplo, que tem um ambiente produtivo diferente. Quanto de área de cana já é monitorada com essa ferramenta de vocês? Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 7 milhões de hectares com todas as culturas, tá? E em cana nós temos quase 3 milhões de hectares, entre usinas e fornecedores, tá? Então, quase que metade da área monitorada é da cana. Isso, quase que metade é da cana, pensando que o Brasil tem aí um potencial de 9,5 milhões de hectares até 2023 e nós estamos com 3 milhões, pensando que nós começamos o ano passado, né, com a tecnologia aí para cana-de-açúcar, a gente está avançando aí com um grande sucesso e tendo aí vários cases de sucesso com os clientes, porque a gente atua não só com monitoramento de pragas, tá, Divino? A gente atua também com a parte de monitoramento de perdas na colheita, que é a parte de qualidade, né. Um setor agrícola hoje uma usina ela tem o setor de tratos culturais, que cuida bastante dessa parte, né, do que vai colocar na usina, quais são a os insumos, como que vai ser feito o manejo, que a gente chama de manejo inteligente, quando você utiliza o digital para isso, tá. E tem também a parte de qualidade, que é quem valida que o que está sendo feito no campo está sendo correto e vai para a caldeira, para a indústria, de forma adequada, tá. Então são vários departamentos. Aí tem departamento de auditoria, que também auditora isso e coloca experimentos. Então é muito interessante você ver como é versátil, tá, a ferramenta para várias áreas dentro de uma usina. Vocês trabalham somente com a usina ou com os produtores diretamente também? No Brasil, a gente trabalha com todos os produtores, tá. Tem aí as minhas pares que trabalham nas regionais, né, a Arco Norte, tem o pessoal do Mato Grosso, a pessoal da Leste que cuida aí do MS, o pedaço de São Paulo para grãos, e aqui em cana nós trabalhamos com usinas e fornecedoras de cana também, né, então o fornecedor aí ou que arrenda ou fornece a cana, também nós Uhum. temos esse trabalho. Ainda, com associações, inclusive semana passada nós estávamos lá com uma associação, né, conversando com os agricultores, para poder entender qual que seria a necessidade, como que a gente poderia ajudá-los aí a ter uma maior rentabilidade e uma maior produtividade para 2023. Eu vi um número que eu fiquei espantado, que a solução de vocês, ela ajuda produtores e usinas a reduzirem até 30% dos custos e perdas das lavouras. É isso mesmo? É isso mesmo, principalmente pensando no que eu te contei da roteirização, porque você Uhum. consegue, né, ter um roteiro, então você perde menos tempo, você perde, menos, produto, porque você aplica de forma correta, e também pensando na qualidade, que assim, a ferramenta ela avalia arranquio, pisoteio, então com isso você consegue minimizar essas perdas, né, porque durante tanto o plantio quanto a colheita é uma operação muito bruta em cana, né, é muito agitado. Pensa, você tem que colher aí mais de 10 mil hectares, 1 milhão de hectares, muitas usinas têm. Então, como que você vai colher isso de forma adequada? Então, a ferramenta por meio de georreferenciamento, gestão das equipes, frente de colheita, toda essa parte você consegue realmente otimizar e diminuir mesmo as perdas durante esse processo, tá. E é por isso que ela é muito eficiente e a gente tem reparado que é uma tendência muito grande, porque o número de clientes, só para você ter uma noção, cresceu mais de 243% nesse último ano.
né. E aí, na hora que a gente olha aí, toda a parte de crescimento de acessos dentro da plataforma, principalmente pensando em painel, que é a parte onde a gerência acessa, porque a ferramenta hoje ela é composta por 2 pilares, vamos dizer assim. Um Hum, pilar voltado para o campo, onde a pessoa que está ali na frente do campo vai imputar os dados no tablet, e esses certo. dados do tablet vão para um lugar, que é essa ferramenta nossa, né, que é o Protector, Uhum, e ela faz a inteligência para a gestão tomar as decisões, porque ela não está no campo. Então ela consegue ver na web, né, no computador, ali, toda uhum. uma parte de gerenciamento e extrair relatório. Então é isso que vai fazendo com que a ferramenta gire e a gente consiga ajudar aí todas as frentes, tanto o pessoal de time de campo, quanto o pessoal também ali do administrativo que precisa tomar decisão, até mesmo para saber, ano que vem nós vamos investir mais em que área, nós vamos fazer, reforma, precisa reformar a área, eu preciso ter, mais tecnologia, né, então a gente ajuda bastante aí as usinas nesse sentido. Estou conversando com a Larissa Vieira, gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. E nós estamos falando a respeito da eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. Você falou dessa ferramenta que é utilizada no campo. Nós temos ainda muitos problemas com a internet no Brasil. Várias regiões têm uma deficiência muito grande. Essa ferramenta de vocês, ela funciona apenas online ou ela funciona também offline? Offline, divino. Hoje, o Scout, que é essa ferramenta do tablet, ela só precisa de uma sincronização na base da usina, então todo o nosso time, inclusive é o meu time que faz isso, tá, o time de sucesso do cliente, ele vai até o cliente, faz um treinamento na base, né, onde tem internet ali, falando sempre com o time de TI, cria a propriedade da usina no tablet ou do fornecedor em si, no tablet, e aí ele consegue fazer todo, como é georreferenciado, ele utiliza esse mapa, né, no campo offline. Então é muito fácil, ele vai lá, ele imputa, time de campo imputa todos os dados, vai ter todos os treinamentos necessários, ele traz de volta esse tablet, ele sincroniza isso na usina, e aí já vai direto para um banco de dados onde a usina consegue ver aí o que foi feito no dia, por exemplo, e aí lógico, a gente também trabalha uma questão de linha do tempo com o cliente, tem os relatórios, a eficiência, e muitos clientes utilizam essa ferramenta para fazer bonificação, tá? É eficiência operacional mesmo. Então, faz parte de, bonificação mensal. Então, a equipe de campo, ela tem muitos desafios no campo, né? É quente, é calor, Sim. põe Uhum, aquela correto. roupa. Então, quando ela tem aí um tablet, algo que ela possa imputar de forma fácil e intuitiva, né, e consiga ter agilidade, a ferramenta ajuda a mostrar ali quem que conseguiu imputar mais dados, conseguiu cumprir ali, e aí lógico os gestores fazem esse reconhecimento dos dados e conseguem aí bonificar essas pessoas também. É, até porque se ele não fizer isso com eficiência, você pode ter a melhor ferramenta do mundo que não vai adiantar nada, né. Exatamente. E isso também se encaixa para a frente de colheita, né. Então a gente tem também a questão, qual é a frente de colheita que está colhendo mais ou está colhendo menos? Não por conta de vistorial ou de monitorar nesse sentido de quem está fazendo mais ou menos, mas não, no sentido de trazer uma decisão para o gestor, falar assim: "Por que que isso está acontecendo? Será que eu não tenho que melhorar a máquina ou melhorar a frente aqui nesse sentido?", né. Choveu muito, quais foram as questões que ocorreram aqui nos meus dados que eu colhi menos, né. Então ele consegue tomar uma decisão rapidinho e já mandar para o campo aí, essa tomada de decisão. É muito complicado treinar a equipe para utilizar esse software? Não, muito fácil, tá. A gente tem aí 2 etapas. O meu time ele pega, antes a gente faz uma etapa chamada onboard, que é você conversar com o cliente, entender como é que são as necessidades, quem são os usuários. Então é como o nosso papo aqui, tá, é como uma prosa, você conversa, entende um pouco quais são as necessidades e até mesmo as dificuldades tecnológicas, né, porque a gente tem diversos stakeholders dentro da usina. Com isso o time faz toda a criação da usina digital no Protector, aí a gente marca o treinamento, vai até o campo, tem um treinamento específico para o time de campo, e é muito didático, tá, as pessoas gostam bastante, chega a ser até um pouco divertido, eles dão algumas ideias, alguns insights, e depois a gente leva esse treinamento para a web, que é o time gerencial ali
que Hum, fica mais no escritório, e a gente explica como que vão ser extraídos esses relatórios. E lógico, a gente não só vende a plataforma e vai lá e treina, a gente fica acompanhando, né. O cliente aqui é uhum. o centro das decisões. Então a gente faz o quê? Um onboarding, um ongoing assistido durante esse processo com ele e durante o ano todo. Por isso que a gente chama de sucesso do cliente, porque a gente quer que lá no final, na safra, ele tenha um bom resultado e uma ótima produtividade. Larissa, muita gente tem dificuldade com essa questão do digital. Tem gente que prefere a coisa manual, né? É igual livro, Tem, né? Tem gente que não tem, consegue ler um tem. livro num tablet, né? Num Kindle, por exemplo. Ele tem que ler o livro no papel, né? Como é que é essa mudança de chave na cabeça das pessoas, hein? Eu achei que ia ser mais difícil, para ser bem sincera, porque hoje muitos processos ainda são feitos no papel. E a nossa proposta é levar, né, o tablet, você tirar do papel e levar para o tablet. O que que a gente fez que foi muito interessante? Junto com o nosso time de produto e engenharia, a gente, tem uma parceria muito grande com as pessoas que estão no campo, né. Então eles vão dando vários insights durante esse período, o que ajuda a gente a melhorar a plataforma. Por exemplo, muitos pediram: "Ah, eu quero uma tela amarela, porque é melhor porque tem o sol". A gente foi lá e Uhum. desenvolveu. Então, a vantagem de ser uma tecnologia em constante desenvolvimento e com o cliente centro das decisões é essa. Você tem uma flexibilidade de ir adaptando à realidade dele, tanto para quem está no campo, para quem está na web. Prova disso é o crescimento com mais de 235% que a gente teve de adoção, né, nos últimos tempos. Só para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, esse software, eu até agora não peguei o nome, é Singenta Digital, é isso? Singenta Digital é o nome da companhia, né, Ah, é nosso core tá. business, a O Singenta é a nome empresa, é o software Protector. é Protector. Protector. Cropwise Protector. Protector. Cropwise Protector. Protector, Então, isso. esse software, o Cropwise Protector, ele possibilita também a gestão da equipe e dos colaboradores? Sim, ele proporciona principalmente porque você consegue ter aí uma referência das atividades, você faz com que o funcionário tenha todas as atividades que ele precisa fazer no outro dia, e no final do dia Uhum. você consegue saber o quanto que foi realizado daquela atividade, e otimizar e até mesmo tomar uma decisão para o próximo dia, para poder ajudar esse funcionário. Tem a frente de colheita, como eu comentei com você, que você consegue também fazer uma gestão da equipe, tem a questão da roteirização que eu comentei com você, que é bem interessante, que você consegue saber, direcionar essa equipe para o melhor momento, e ele não ter que ficar rodando, gastando combustível, enfim, né, e perdendo tempo ali em áreas que não seriam necessárias. Então é uma excelente ferramenta para a gestão de pessoas. Eu sabia que essa prosa nossa ia ser boa, viu? Muito obrigado. Foi uma Obrigada a delícia você. conversar com você, foi muito bom entender um pouco mais desse setor. Como eu disse, é um setor que a gente sempre fala muito aqui de milho, de soja, né? E eu falei, meu Deus, o que que eu vou conversar com a Larissa de Cano? Não entendo nada, mas você foi tão boa na conversa aí que acabou esclarecendo, trazendo essas informações. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que a minha audiência está encantada com você também. E eu estou aqui à disposição, sempre que você quiser trazer essas novidades do setor da cana-de-açúcar. Muito obrigado, viu? Obrigada, Divino. Conte conosco e venha conhecer mais a cana. Eu quero, agora eu fiquei bem interessado. Abraço Vou para te você, chamar para um obrigado. rally. Um abraço. Tchau, tchau. Opa! Opa, tô dentro, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu conversei com a Larissa Vieira, que é gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. E o tema do nosso bate-papo foi eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. É por isso que o agro é tão lindo, é tão interessante, porque são tantas as áreas para serem abrangidas e tanta coisa para a gente aprender no dia a dia e não para, realmente o agro não para. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Deixe um comentário também, compartilhe com outras pessoas. Conhecimento só é válido quando é compartilhado. E o melhor de tudo, se inscreva nesse canal para que eu possa continuar trazendo prosas interessantes para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.